Senhor. Tudo bem com todos? Amém. Glória a Deus. Eu sou uma doutora e eu estou com um problema e preciso que vocês me ajudem. Eu recebi um diagnóstico de um paciente meu em que ele tem a necessidade e precisa do fogo continuar aceso. E o fogo está aceso. Mas quando ele chega perto do fogo, o fogo consome. O fogo destrói ele. Ele não sabe como se aproximar do fogo sem se queimar. Ele não sabe como chegar perto do fogo e não sentir dor. E toda vez que ele chega perto do fogo, vamos simbolizar que esse meu paciente seja esse copo. Tem tão pouco dentro dele. E às vezes ele chega perto do fogo e se queima. Olha para vocês verem. Se ele continuar, ele pode ser até morto. Ele não vai permanecer. E eu fiquei pensando, analisando e tentando entender como o fogo vai poder aproximar, ele vai poder aproximar do fogo e não vai se queimar, não vai se ferir. Como? Eu perguntei a ele o que ele tem feito, o que ele tem se alimentado. Ele foi muito bem específico comigo. Ele disse: bom, doutora, eu fico muito tempo nas redes sociais. Eu gasto mais ou menos umas 4, 6 horas. E eu sou ministro. Eu sei que eu preciso preparar uma palavra, preparar um louvor, preparar uma coreografia, um teatro. São ferramentas para buscar algo. Eu fui chamado para isso. Mas toda vez que eu me alimento, eu não sei o que acontece. Não dá para continuar saciado. Eu fico com fome e me dói aproximar do fogo. Se eu permanecer, eu morro. E eu fiquei pensando: você se alimenta só disso? Não, é claro que não. Eu também me alimento de rebeldia. Eu fico pensando: será que eu devo obedecer aos meus líderes? Será que é real o que eles estão dizendo? Mas eu também me queimo, doutora. Eu também me machuco. Esse fogo não aceita esse alimento. Mas eu quero me alimentar. Longe desse fogo eu me sinto forte. Forte até para tomar decisões. Chegar a impor condições. Mas quando eu me aproximo do fogo, eu fico com fome e sou queimado. E se eu continuar, eu vou ser morto. O que mais você se alimenta? Eu preciso saber o que está acontecendo com ele para dar um diagnóstico. Ele disse para mim: bom, me alimento das más conversações. Coisa tranquila, não é? Eu dou minhas opiniões sinceras. Se vem falar mal e está certo, eu vou ajudar a falar mal. Eu vou compartilhar nas redes sociais, principalmente ministérios a qual eu não pertenço. Eu posso dar opinião. Eu posso falar que aquele ministério não tem Deus. Eu posso dizer que aquela pessoa ela não é apta para cantar. Eu posso falar que aquela pessoa não foi chamada por Deus. Eu posso. Eu também adoro aquela turminha de colégio, aquela turminha de trabalho, que está falando as más conversações com duplo sentido. Eu gosto de amigo. Mas quando eu chego perto do fogo, eu me queimo e se eu não afastar, eu morro. E eu fiquei pensando: você está se alimentando de coisas que facilmente o seu corpo absorve e depois você quer mais. Eu já ouvi falar que se alimentam da carne e que a carne é insaciável. Pedi ele um tempo para entender o que estava acontecendo. Estudando as escrituras, aonde toda receita tem a pura libertação, não se engane, não existe outro remédio do que a palavra de Deus. Amém. Eu deduzi que ele estava se alimentando do pecado. Ainda que fosse uma coisa pequenininha ou algo tão insignificante como compartilhar
post falando mal de um irmão. Ele errou mesmo. Oh, cancela, oh, boicota. Ei, eu sou santo que eu posso mesmo falar. E aí eu perguntei, você se sente bem com isso? Lendo a palavra, você é um ministro. Mas eu sei que se eu julgar, eu serei julgado, mas eu estou pleno. Entende? Então, eu falei com ele, se você se alimenta do pecado, você morre. Esse é o salário que se deposita para todo trabalhador, que a palavra nos diz que quem não trabalha não come. Então, se você trabalha com o diabo, ele vai depositar o salário na sua conta, a morte. E ele ficou super assustado. Ele não entendia que essas coisas tão pequenas e às vezes tão comuns em nós, que até a neurociência explica. Sabia que o seu cérebro sente prazer em fazer fofoca? Ah, então tá ótimo! Achamos o problema. Deus errou a nos fazer. Se está em mim, se está no meu cérebro, se foi Deus que me fez, Ele que plantou isso. O que é que eu tenho a ver com isso? Bom, continuando a ler as escrituras, eu precisava de uma justificativa para dar um diagnóstico. Eu falei com ele, o seu diagnóstico é alimento de pecado. Se você permanecer, vai morrer por inanição. Não tem como você alimentar a palavra e alimentar o pecado. E aí ele falou, doutora, como assim alimentar o pecado? O que eu faço? Eu acabei de explicar. A ciência explica. O próprio Deus me fez assim. Tá. Mas a palavra de Deus, que é a nossa receita, a nossa base, tudo para nós diz que negue-se a aquele que alimentar a carne pela carne. A Bíblia diz que há uma guerra entre o Espírito e a... Vocês sabem não? O Espírito e a... Então a culpa realmente deve ser de Deus, né? Se ele inventou essa guerra, que ele resolva. Mas você se esqueceu do livre-arbítrio. Você se esqueceu dos benefícios que é alimentar-se da palavra. Eu falei com ele, alimente-se da palavra. Estude a palavra, pratique a palavra. E ele começou a fazer. Foi o diagnóstico e foi o remédio que eu passei. Eu disse a ele, alimente-se da oração. Ore quando virem as tentações. Quando você quiser ceder sua carne, você tem parâmetro para vencê-la. E ele foi se alimentando. Aí eu falei com ele, invista tempo no seu devocional. E ele falou, ok, vou fazer, doutora. E eu falei, não se esqueça de matar a carne, faça jejum. Porque a neurociência também explica que faz muito bem para o nosso corpo físico.